há uma reação a essa imersão imagética, a esses estímulos todos que as cidades e a urbanidade proporcionam. Há uma produção cada vez maior e uma curiosidade maior. E o vídeo, né, que a gente estava conversando, é um veículo hoje, uma linguagem de fácil acesso. Então, as pessoas pegam a sua câmera e saem na rua com curiosidade, saber de quem é aquele grafismo, ou de como é que ele chegou àquela solução. Enfim, eu acho que o vídeo possibilita isso também, né? Caverna do Diabo, Boca do Inferno. A gente é muito perigoso. A gente fica realmente com a pulga atrás da orelha. Cada vez que tem que ir, especialmente ser responsável por uma equipe que vai adentrar, a gente fica apavorado. Hoje um trabalhador de uma companhia elétrica, ele abre a galeria dele e ele encontra, por exemplo, uma inundação de esgoto parado por muito tempo. Então, ele tem que entrar naquele ambiente, né, que já está contaminado por esgoto. Na parte de risco biológico, animal peçonhento, barata, no peçonhento também está escorpião, aranha, enfim, risco biológico, vírus, hepatite A, hepatite B, podemos ter febre tifoide, tétano, quer dizer, tem todo, na parte de risco biológico, seríssimo, né, o contato do esgoto com a pele. Isso aí não preciso nem dizer o que pode acontecer. Vocês imaginem a infecção por material hospitalar. Fezes vêm de todo lugar. Imagina o que pode ter lá dentro. Vocês podem ter de tudo. Doenças graves, vocês podem ter de tudo ali. Doenças incuráveis, inclusive. Os gases tóxicos, que em concentrações muito baixas podem matar, vão vir das indústrias que estão despejando no rio. A formação pode vir de tudo. Eu posso vir com cloro, posso vir com amônia, venho com cianeto, porque as reações entre a química pode trazer qualquer coisa. O pessoal diz, eu abro a galeria, Paulo, e nosso procedimento é ver se tem barata viva. Se tiver barata viva, a gente entra. Se tiver morta, nós não vamos entrar. Então, assim, isso é uma tremenda ilusão, porque, para começar, barata não morre por gás. Ela sobrevive até a radiação atômica. Você vai levar um detetor de 4 gases. Um detetor que mede oxigênio, inflamáveis, monóxido e H2S. A grande maioria dos acidentes em espaço confinado, lamentavelmente, é óbito. Não tem conversa. Eles morrem. Beleza? Vamos por esse mesmo? Vamos por esse mesmo, né, Paco?
tem goteira. Cuidado, tem goteira aí, pai. A gente vai até onde? Eu queria achar um ponto de luz. Vai chapando andando no escuro, né? Nada, não mudou nada. Estranho, hein? Tá fundo aqui. Melhor a gente parar por aqui. Olha. Eu acho que pra gente aqui é ponto final, hein? Esse é um ácido nervoso que corre por essa parede. Acende a luz aí. O que é isso? Às vezes eu faço um traço e acho que fiz o traço errado, eu vou consertando as cagadas com outros traços, entendeu? Uma prova de resistência, você vê também toda essa degradação que ele vai tendo, natural, com o lance das enchentes, né, das chuvas. Pra mim tem muito mais valor, assim, né?
saída é lá na frente ainda, velho. O Desafio do Zezão é um documentário muito interessante. É corajosa essa equipe de entrar com ele nesse esgoto, né? 2 afluentes do Tietê. Belíssimo trabalho, na hora que joga a luz no trabalho, a interatividade do desenho com o local, como ele grafa, né? Ele tira às vezes o musgo e com aquilo ele faz um desenho. Muito curioso, muito interessante, tudo a ver com São Paulo. Enfim, é bem dark, né? A diretora, ela usa uma luz assim bem próxima do real, né? De que eles estão, daquela claustrofobia que eles estão vivendo ali. É um cinema imersivo e é um cinema quase tátil, né? Tátil e olfativo, né? This is not a commercial. Let's get back to the poem. O nosso trabalho é reflexo da vida urbana mesmo, né? E vai colando, balde cola na mão e vai colando o que acha legal, assim. O que acha que tem interesse, assim. Tem gente que percebe, tem gente que não percebe, tem gente que entende, tem gente que não entende. São falas de indivíduos, assim, de grupos de indivíduos que se consomem dentro desse espaço, que é o espaço público, que é o espaço, né? A rua é um espaço de poder, é o espaço da política também. E eu comecei, tipo, com fotografia, assim. A minha relação com busca e produção estética, assim. Cada um possui um trabalho individual que se comunica no grupo. Na verdade, o que a gente faz, o que eu faço mesmo, eu considero mais intervenção urbana, assim. Talvez por estar envolvido muito com ter formação de artes plásticas, ter faculdade disso. Eu trabalho no hospital, meu trabalho é com ilustração científica para medicina, então eu já tenho esse interesse. E esse é um trabalho que é mais assim conceitual, né, dentro dessa coisa da arte médica. O artista precisa também trabalhar, ganhar sua própria grana. Cada um de nós sabe se virar com isso, né? Mas a ideia na rua não é autopromoção, nem vender cartaz, nem trabalhos, né? É mais uma questão de filosofia mesmo.
hoje, em primeiro lugar, se a gente examina quem são esses artistas de rua, a gente vai ver que não são mais artistas de periferia, de baixa renda e de baixa escolaridade. Você tem professor universitário, você tem estudante, você tem uma galera do heavy metal, aí você tem os skatistas, aí você tem cineastas, né? Você tem várias pessoas que vão começar a agir nesse espaço, assim, Esse, para mim, é um artista de rua. Para mim, o artista de rua é quem? É alguém que tem algo a concretizar, a formalizar, algo que se dá apenas na rua. Não se dá no museu, não se dá na galeria. Uma molecada que se criou na rua, tá ligado? Gostava de andar de skate, gostava de jogar bola na rua, gostava de ficar andando mesmo, sabe? Vendo as coisas. E ali você tá exposto, assim, a toda a informação e a saturação de informação que tem numa cidade, assim. E você, quando você começa a perceber que aquilo te afeta, você dá uma resposta, né? Transgredir um pouco isso e fugir das regras e botar teu pensamento, assim, dialogar, comunicar e tentar mudar alguma coisa, isso. É uma coisa de interferência urbana mesmo, assim. Daí muita coisa você bota conceitos por trás, que mexe com as pessoas. Se ele chamou a atenção, quer dizer que alguma coisa tem a ver, o trabalho é bom o suficiente ou é extremamente ruim, ou alguma coisa assim que incomodou a pessoa. Os lambi-lambis, de fato, foram as primeiras coisas que eu comecei a observar pela cidade, que eu comecei a prestar atenção. E as paredes, e as lixeirinhas, caixa de alta tensão. Não foi simplesmente um pouco ao acaso, assim, mas eu acho que foi justamente esse ao acaso, os lambi-lambis, que começaram a me proporcionar uma relação diferente com esse espaço, assim. E ele realmente quer acordar aquele que está passando, aquele homem comum que o artista de rua acha que está dormindo. Então eu não acho que seja uma coisa correta. Tem muita gente que nunca vai aceitar, tem muita gente que vai aceitar, cada vez, acho que vai ter mais gente que vai aceitar, mas sempre vai ter alguém que vai dizer não, né? Que não vai gostar. Eu acho que a maior parte das pessoas, assim, não vê problema, sabe? As únicas pessoas que veem problema, pelo menos do meu ponto de vista, são aquelas que a gente critica, né? Para o homem comum aceitar esse grito, aceitar a arte de rua como arte, porque ele se julga o dono dos espaços, porque o espaço é público, então não é de ninguém, mas é meu. E ele não quer nada que estrague, entre aspas, que suje, entre aspas, aquela paisagem que ele gosta. E vem um cidadão aí qualquer, sob qualquer pretexto, escrever, enfim, enfeiar aquela propriedade. De certa forma, é uma arte que é invasiva. É uma forma de expressão que acaba invadindo um espaço de visualidade dessas outras pessoas, assim. O museu, a galeria, a escola, a igreja, a casa, né? A arte de rua, ela rompe com tudo isso. Ela não aceita nem regras, nem leis, nem lugares. Mais uma vez, é Foucault. O museu está dentro de todo um esquema, um aparato ideológico do Estado. Você tem o museu, o quartel-general, o hospital, a escola, enfim, você se bater frente a um museu, era você bater-se frente também ao quartel, à igreja, enfim, todas as outras instituições. A gente não tem nenhum tipo de preconceito, né? A gente expõe aqui no SESC, a gente expõe no terreno baldio, a gente pode fazer exposição no bar, como pode fazer exposição no museu, né? A gente está aproveitando todo tipo de canal, né, pra gente disseminar nossas ideias.
A rua tem sido um suporte maravilhoso, assim. Não tá preso a nada, né? Não tá vinculado a nenhum tipo de instituição, ou a política, ou a... Não querer carregar uma bandeira, assim, eu faço isso porque é isso. Não, eu faço isso porque eu gosto e não quero discutir outras coisas. Então, primeiro assim, você não tem um marchand, não tem um intermediário. Você vai lá e faz do jeito que você quiser, né? O que você resolveu pôr do jeito que você conseguir colocar. Você vai aguçando, né? Você vai ficando mais instigado cada vez mais, assim. Procurar evoluir tua técnica, né? Várias coisas. É bem saudável, assim. Isso que é legal que tá na rua. Numa galeria não tem muito isso. Não tem a troca, né? Que tem na rua. A arte contemporânea não é aquela coisa que tem que estar enfiada dentro de uma galeria. A estética ou a arte, melhor colocando, é uma forma de conhecer o mundo, é uma forma de posicionar-se criticamente. Para mim isso é arte. Então o artista de rua, para mim, é o artista que está consciente que a rua é o meio mais eficaz, a rua é o melhor suporte para aquele seu trabalho específico. É um movimento contestador desde o seu início, e o jovem ele quer transformar, ele quer sacudir, ele quer acordar as pessoas. O Lambi-Lambi se tornou um instrumento de manifestação intelectual, crítica e política de jovens da classe média e da classe alta, de jovens politizados. Isso eu acho que é uma característica dos tempos que a gente vem vivendo, né? E que muitos jovens, por falta de uma ocupação, uma oportunidade no mercado de trabalho, ou mesmo a questão de ter acesso a uma educação melhor, frequentar escolas, esse tipo de coisa, por não terem essa oportunidade, acabam se dedicando a outro tipo de arte, entre aspas, né? Que eu acho que reflete uma certa decadência dos jovens da nossa sociedade, né? De uma certa maneira, você está num mundo, né, no espaço urbano que tem muitas informações visuais, inclusive, e a pessoa não consegue mais absorver, assim, ela não consegue ver todas essas informações que estão lá, e a partir do momento ela começa a fazer algumas escolhas, conscientes ou não, dessas informações que estão nesse espaço. E a partir do momento que ela escolhe ver algumas informações, consequentemente ela escolhe não ver também outras informações. Acho que o poder de perceber certas coisas implica uma responsabilidade, né? Com relação a elas, assim. A nossa intenção não é que vou embelezar a cidade. Nossa intenção não é essa. Nossa intenção é causar um ruído ali. Eu acho que tem feito bem, assim, digamos, para a sociedade. Assim. Eu não sei se eu quero o bem da sociedade do jeito que ela é hoje, né? Não sei, eu posso ser um vírus, vou fazer o quê? Eu tô no ecossistema, né? Imagine que a gente pode estar com um coletivo transformando, assim, a selva urbana, assim, num parque psicoarqueológico, assim, entendeu? Tipo, para as futuras gerações de vida inteligente e de vida não inteligente, assim, entendeu? Sei lá, de onde vai seguir isso, né? Nem a gente para de fazer cartaz pra frente, faça outras coisas, mas sempre mexendo com o espaço urbano, assim, com esse ecossistema urbano, assim, que é isso que interessa mais, assim. Fico pensando muito nisso, assim, né? Afinal de contas, né? Que é a minha fala, o que será de fato que as pessoas querem ouvir de mim? Será que a minha opinião pessoal a respeito de alguma coisa interessa?
Understand murder and hypocrisy. Understand Cervantes. Learn to pronounce words. Learn to spell. A urbanografia é o que tem o ritmo mais acelerado, né? É uma edição mais rápida, é uma coisa mais clipada. Eu acho que ele quer mostrar o movimento realmente da cidade. Tem uma coisa com luz também pipocando aqui e ali. Então eu acho que é o que tem, assim, uma proposta talvez de linguagem mais próxima do trabalho dos caras, né? Eu achei bem interessante isso. Tem uma frase nesse curta de Curitiba que é muito interessante, que ele fala: o espelho perturba o método. Quer dizer, o espelho é a própria câmera, né? Que está ali, quer dizer, está ali como um interventor também, né? E você sabe que ligou a câmera, mudou tudo. Nós estamos no Real Gabinete Português de Leitura, que foi fundado pela comunidade portuguesa no Rio de Janeiro no século XIX, na primeira metade do século XIX. Foi duro, mas atravessei o Atlântico. O Cabral ainda foi mais duro do que eu e atravessou, então eu tenho que atravessar também. A minha família não queria que eu viesse de jeito nenhum, mas eu achei que não havia futuro ali, não tinha meios como haver futuro. Aqui no Cantinho das Concertinas, encontramos tudo que tem em Portugal. É uma broa de milho, folar, transmontano, que é um pão recheado de linguiça, que é uma delícia e os brasileiros não conhecem. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame, oui, mais à Paname, tout peut arriver. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. No período das grandes mudanças que agitaram a sociedade brasileira no final do século XIX e começo do XX, surgiu a pianista e compositora Chiquinha Gonzaga. Despontando no cenário musical do Rio de Janeiro, ela participou ativamente desse momento como abolicionista e republicana. Uma das maiores personalidades femininas da música brasileira, ela foi uma artista inovadora e uma mulher que desafiou os costumes de sua época ao abandonar o casamento e optar pela vida artística. Compôs desde partituras para teatro de revista até choros e marchas, buscando sempre um estilo que valorizasse as tradições populares brasileiras. O álbum Chiquinha em Revista, lançado pelo selo Sesc São Paulo, nos permite redescobrir essa artista singular, precursora de muitos gêneros na música brasileira. Com as participações de Nausete, Carlos Careca, Rita Maria e outros,
O CD é uma amostra variada dos estilos explorados por Chiquinha. Chiquinha em Revista é um merecido retrato dessa compositora que marcou a história da música popular brasileira. À venda nas lojas do Sesc São Paulo ou na loja virtual. A primeira pessoa, o primeiro dos personagens que eu tive contato foi com o Fábio Neco, que é um pintor e artista plástico de Niterói. E na entrevista que eu havia lido com ele, ele falava o quanto os grafites nas ruas influenciavam o trabalho dele. E eu acabei convidando ele, mais 2 grafiteiros, para se encontrarem e refletirem sobre isso, né? Da caverna, ele pintava porque ele via as coisas. E a cidade é uma caverna hoje em dia, né? Uma grande caverna urbana, e que as pessoas ficam ali confinadas dentro daquilo e procuram as paredes para se expressar, não é verdade? Mas esse tem um aspecto assim também da político e uma coisa anárquica. Todo movimento anárquico se propõe a destruir porque quer reconstruir, né? No sentido da reconstrução. Tudo que é oposição assim, muito forte, tem sempre na destruição vem a reconstrução, né? Até não falando assim que hoje eu tenho umas certas restrições quanto a determinadas coisas, mas eu me lembro até de uma frase de Mao Tse Tung que ele falou como será a China está um caos, aí ele disse assim, mas o caos é tão bonito, né? Eu não consigo ver destruição na funcionalidade do muro com grafite. Eu acho que a pichação não destrói a função do muro. O muro continua lá defendendo a propriedade privada. Talvez a outra função do muro, que seja a manutenção do branco e a ausência de linguagem das pessoas ali, só a linguagem do dono da casa, é que faz com que a pichação seja vandalismo, né? Mas ela vandaliza a vontade do dono de manter o branco do muro. O grafiteiro, ou quem se propõe a pintar a parede,
Ele quer o espaço dele, tá entendendo? Ele quer o espaço para ele se manifestar, porque é uma necessidade de fazer arte. A pichação talvez foi o que abriu as portas para o grafite, né? Porque dificilmente as pessoas começaram pichando muros brancos. O maior argumento do grafite para se legitimar enquanto arte de rua foi que ele estava cobrindo as pichações. Então era um muro que estava sujo de pichação e o grafite chegou lá e trouxe um algo a mais. Na verdade, ele só trouxe um pouco mais de complexidade, ou não, né? Eu tenho um cara aí que faz uma cara, que tem a boca, que mexe com, emenda com o olho. Marinho. Muito bom. Ele às vezes pega uma pedra, ele vai e tal. É Marinho o nome dele. É isso. Muito bom. Bacana também do Marinho, que esse cara que faz as cabeças, que é uma coisa, ele é mais, eu acho que ele é mais filosófico, assim, né? O cara, quando eu vou trocar ideia com ele vai além, assim, ele não fala sobre, enfim, grafite, pichação muito nas ruas, sabe? Sobre essa atitude. Ele fala mais sobre a lua dá tantas voltas na terra, por isso que eu faço aquele 13 ali, aí tem a menstruação da mulher, aí tem a vida, entendeu? Tudo, a arte dele tem tudo um propósito, assim, né? Os desenhos que ele faz, né? Não é à toa que ele faz aquelas cabeças, aqueles números, as luas, o símbolo do... Enfim, tem vários símbolos que ele faz, né, tal. Esse aqui é um livro do Haroldo de Campos, que é um poeta concreto, e é um livro Galáxias. Uma vez eu tava rimando um monte de loucura pra uma amiga e ela falou, pô, tem um livro de um cara lá que eu acho que tu vai gostar. E ela me deu, e aí eu tentei ler algumas coisas, aí eu falei, caralho, não dá pra ler nada, e começo aqui, e este começo e recomeço, e remesso, arremesso, e aqui meço quando se vive sob a espécie da viagem, o que importa. Aí eu falei, porra, vou começar a mandar uns desenhos aqui. Aí comecei a entrar na viagem do cara, tipo, Haroldo compus, essa coisa da desconstrução, né? Haroldo de Campos, aroma do campo, galáxias em expansão, galáxias do imaginário, fantástico, fantastático, galáxias em contração, galáxias em construção. Aí a arquitetura de vagalume, vagabundo, de vagamundo, divaga no profundo, vagueia no profano da roupa de carne de pano por baixo dos panos civilizatórios. O corpo laboratório do sagrado do eu, né? Falando dessa coisa da cabeça ali também, que é esse corpo que é laboratório do eu, e o eu é esse olho. Tem um que fez uma coisa também ali, que até ele já decorou um livro, né, ele fez ele ilustrou um livro e ele tem um desenho dele lá na Cinelândia, me parece que naquele respirador do metrô. Tem um desenho dele, sabe o que é? Pode ser o Carlos Contente, não tenho certeza agora, porque ele tem muito bom, Carlos Contente. Como é Carlos? Carlos Contente. Bom, eu faço exposição mais ou menos desde 2002. Em 2002 eu fiz basicamente assim, exposições lá na Faculdade de Belas Artes. Em 2003 eu fiz algumas exposições com um grupo chamado Imaginário Periférico, que leva vários artistas, trabalha para espaços periféricos ou a rua também. Todo esse conteúdo e a forma pela qual ele se utiliza fazem parte do pensamento do trabalho, assim, do pensamento estético, do pensamento também social, assim, tipo, tô indo pra rua para botar meu trabalho na rua. Isso tem todo um envolvimento com o que está passando na rua, ou seja, eu tô querendo dizer, então, que eu quero
que todas as pessoas que circulam na rua, ou seja, de várias classes sociais, vejam o meu trabalho. O grafiteiro, ele tá colocando só a atitude dele lá, na parede, e colocar uma parada feita por ele, já é uma coisa que vai de contra essa lógica do espaço urbano, é de quem pode pagar para botar o seu hambúrguer lá anunciando, ou então botar a mulher com o bunda de fora, ou então botar o compro não sei o que, vendo lá, compro isso, vendo aquilo. Ou seja, tem a lógica toda do tudo ser loteado, né? Essa lógica do espaço urbano. Eu acho que a atitude de ir lá e pintar um muro, ou fazer um trabalho escultórico, ou um trabalho performático, teatral, no espaço da cidade, já quebra um pouco essa lógica. Eu acho que os outdoors eu acho agressivo pra caramba, né? O cara chegar, porque ele tem o dinheiro, tem o capital e intervir no olhar das pessoas, né? Mas mesmo assim, não tem comparação o grafite com o outdoor, sabe? O outdoor é propaganda pura. O grafite, por mais que a pessoa tá pensando em ganhar dinheiro, viver daquilo, ser um grafiteiro profissional, ele tá muito mais nessa por paixão, por uma vontade também de crescer, de querer viver a vida de uma outra forma. E acreditar que eu acho que, de uma forma ou de outra, o trabalho que a gente está fazendo quando coloca uma pintura na rua é um trabalho de humanizar esse espaço, né? Porque a rua, a cidade é toda loteada mesmo, entre donos, isso aqui é meu, isso aqui é seu, o meu, o seu, então aqui eu vendo a minha ideia. Então, assim, é um sistema que uma hora ou outra vai entrar em colapso e a gente tem que construir alguma coisa. Acho que esse tipo de arte é o início dessa construção. Esse aqui que estava bom com uma parede, né? Esse ficaria legal mesmo. Tem que arranjar uma parede, né? Bom, como um texto, a gente escolhe o muro que a gente não tem que sair correndo por aí pela rua. Porque eu não estou mais em idade de sair correndo aí por lado de tinta pela rua, mas eu acho espetacular. Eu acho que isso me dá uma certa vitalidade, tá entendendo? Eu tenho 70 anos. Quais cores que vocês têm de... Então, a gente tá com preto, né? Um galão daquele de preto, uma latinha pequena de vermelho acrílico, eu tô com um restinho, pinguinho de rosa só. E eu trouxe um spray também, de várias cores. Tem um pouco de preto, tem verde. Eu tenho um spray preto, eu vou fazer umas figuras assim com spray preto. Entendi. Eu não vou entrar de pincel não. Ah, tá, entendi. Legal. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece também, que eu nunca pintei no outdoor, né? Todo dia que tem um outdoor pra pintar, né? Tem que aproveitar.
e de repente a violência não sai, sabe? Tem que trocar uma ideia com ele depois, pra saber. Pra saber o que eles estão tentando transmitir, né? Nunca é inútil, a arte está junto com a pessoa, é uma coisa que está agregada a todo mundo, né? Como ser humano, né? Eu acho que não existia humanidade sem arte, né? Seria uma coisa insólita. Bom, tá registrado, entendeu? Se passar amanhã alguém pichar em cima, pô, pichou, entendeu? É a rua e é assim que as coisas funcionam, entendeu? Stencil é um molde vazado, ou seja, um molde que deixa passar a tinta em alguns lugares sim e outros não. Não precisa nem de pincel, não precisa nem de tinta, né? Só precisa de um pedaço de pedra e uma parede com mofo, com líquido, isso. Muitas pessoas passam falando, que bonito, cara. Pô, pichação, né? Pô, cada pichação é melhor, né? O galo é insaciável, né? Essa parte sexual do galo é terrível, né? O galo, como diz Garcia Lorca, só quem pode tirar essa posição do galo é o bode, o caprino. Tem outros trampos da ver também, crema, Davids. Cara, você tem que falar pra cá, cara. Porra. Tem um Davids ali também. Porra, cara, eu não sou guia de pichação, não. Esse curta Interventores, ele tem esse papel, ele tem essa função e ele provoca, ele cria algo no final, né? Uma intervenção mesmo. Ele promove o encontro de gerações, a arte de rua, a arte do museu, e aí eles constroem um painel juntos, que é muito interessante. Então, é um documentário que gera uma obra, que gera ele mesmo por si só, sem que ninguém assista, ele já é uma intervenção, né? Ele já provoca uma intervenção. A linguagem do vídeo é essa linguagem que propicia essa interação, né? Tem um conceito do Ramon Beloit, que se chama Entre Imagens, né? Que ele conceitua como entre imagens, que isso só é possível pelo vídeo. O vídeo ele junta o arcaico, o novo, o pictórico, o fílmico, o clássico, o contemporâneo. Então, eu acho que é graças a essa linguagem que se faz essas passagens, como ele chama, né? O vídeo e a cidade, as cidades, as urbanidades, são esses lugares da passagem. É uma coisa numa dimensão muito mais fragmentada e muito mais dinâmica, multidimensional, enfim, é muito mais intensa, mas é nesse conceito, é nessa passagem que é possível criar, digamos, uma política ou um gesto novo, ou uma forma de ver ou de reagir diferente. E aí a linguagem do vídeo é muito importante.
Eu acho que a gente está num momento internacional do documentário muito privilegiado, onde você tem uma pesquisa de linguagem muito apurada e onde você tem um volume de produção muito beneficiado pela vinda do digital. Sim, eu acho que a gente está num momento bom. Eu só acho que tem que tomar cuidado, porque não pode ser qualquer coisa, sabe? Assim, você tem que saber o que você está fazendo, por que você está fazendo aquilo, o que você está procurando, entendeu? Então tem que ter esse cuidado, assim, que é importante, senão vira uma grande... A gente primar pela quantidade, não primar pela qualidade, pode ser perigoso. Mas de uma forma geral, muita coisa boa, toda hora a gente vê. O documentário virou uma mistura de gente, assim, de muitos lugares, né? E talvez seja o lugar onde reflexão, produção e consumo seja mais imbrincada essa mistura, entende? Seja mais misturado mesmo, né? E eu acho que o reflexo disso é evidente, assim, na qualidade dos filmes, entende? Os filmes, efetivamente, os filmes mais importantes, filmes assim, que nos últimos 15 anos vão ficar para a história de verdade, muitos são do documentário. O documentário brasileiro, assim, nos últimos anos, ele apresentou algumas produções incríveis, né? Assim, que para mim são divisores de água, diria até no documentário mundial, assim. O documentário era feito num molde ainda típico dos anos 60, não tinha muita renovação de linguagem no documentário. Hoje em dia a situação é outra, ainda mais aqui no Brasil, onde toda uma escola aí de arte eletrônica, de videoarte, etc., começou a praticar documentário nos anos 2000 e impressionou o mundo inteiro. Assim. Tem curadores que vêm para o Brasil e ficam impressionados como o nosso documentário investe em linguagem.